pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como utilizar o Python junto com as APIs do Google Earth Engine, ou seja, junto com as funções que existem dentro do Google Earth Engine, para que a gente consiga fazer o processamento de algumas imagens de satélite. A gente vai, inicialmente, utilizar uma série temporal, então pegar uma área específica com uma data específica. No caso do exemplo, eu vou utilizar só de um ano, mas a aplicação para um estudo que eu fiz, eu utilizei 10 anos, então fica mais a critério e objetivo de vocês. E a partir dessa coleção, dessa série temporal criada, a gente consegue aplicar uma máscara de nuvens sobre os pixels que apresentam cobertura de nuvens, sombra de nuvens, enfim. E não só retirar, né, então mascarar esses pixels, retirar, excluir eles da cena, como também preencher esses pixels com outros pixels da nossa própria coleção de imagens. Para não ficar uma coisa muito abstrata, eu fiz até um esquema aqui, que eu vou compartilhar com vocês, que basicamente, aqui a gente tem a nossa coleção de imagens, né, então a nossa série temporal de um lugar X, de um ano, por exemplo, então a gente tem aqui a imagem N, e o código, ele se aplica no sentido dele. Ele vai pegar essa imagem N, e esses 3 quadrados em vermelho, eles representam para a gente os pixels comprometidos, ou seja, os pixels que apresentam nuvem, sombra, enfim. E aí, o código é como se ele fizesse a seguinte pergunta, né? De uma forma não tão literal, mas só para entendimento. Qual dessas imagens da própria coleção possuem pixels limpos do mesmo local? Ou seja, o código ele vai percorrer cada imagem a partir de n mais 1. Então, a partir da imagem que a gente está analisando, ele pega a próxima e vai analisar se tem algum pixel válido do mesmo local, sem a presença de nuvem, que eu possa substituir ele. E aí, no caso, né, desse exemplo, a gente tem esse aqui do canto superior esquerdo, então a gente tem um pixel válido, ele pega esse pixel e substitui. Os outros dois, eles também estão comprometidos, por exemplo, não podem ser utilizados pela presença de nuvem, então o código ele vai seguir para o n mais 2. No caso, os 2 pixels estão válidos, por um exemplo. Então, no caso, ele vai pegar os 2 pixels e substituir na imagem N que a gente está analisando. E quando a gente tiver todos os pixels sem comprometimento por presença de nuvem, o script ele acaba por finalizar essa imagem e a gente tem a imagem N preenchida e sem a presença de nuvens. Então, é um jeito da gente meio que limpar a nossa imagem de um jeito que seja coerente no tempo e também no local. Ele sempre vai procurar preencher o pixel com a imagem mais próxima da que a gente está analisando. Agora que a gente já entendeu a lógica, né, por trás da substituição do nosso script, eu gostaria de apresentar para vocês o script completo. Então, quais são os setores e o que ele faz por completo, né? Porque não basta só substituir esses pixels. Então, coloquei esse roteiro muito simples para entender melhor o seu funcionamento. Então, inicialmente, a gente vai fazer um bloco específico para instalar e autentificar o GE, né, o Google Earth Engine. Depois a gente passa, finalmente, para a construção da nossa série temporal, onde ela depende da nossa localização e também da quantidade de imagens, né, a quantidade de meses, anos que nós queremos analisar. Então, isso depende do objetivo de cada um. O terceiro bloco, né, seria a parte de mascaramento de nuvens, então preparando o script para fazer a substituição, onde a gente, entre aspas, exclui os pixels com presença de nuvens, sombras, aerosóis, enfim. Aí, finalmente, passa para a parte de substituição desses pixels excluídos, né, mascarados. E, por fim, a gente tem esse bloco quinto, né, que eu coloquei até como opcional, mas só para mostrar para vocês que dentro desse script vocês podem refinar ele,
dele, fazer mais processamentos dentro dele. No meu caso, eu calculei o NDVI, porque era meu objetivo, obviamente, mas dá para calcular outros índices, enfim. E, por fim, o nosso script, ele tem a parte de exportação das imagens, né, da coleção temporal completa, para que vocês consigam trabalhar com outras ferramentas, seja no ArcGIS, no QGIS, enfim. Então, sem mais delongas, a gente pode partir para o código em si, né, no script em si. E para isso, eu utilizei o ambiente do Google Colab, que é super simples de fazer conta, não é nada pago, ele funciona perfeitamente para codificar em Python e também carrega todas as funções do GE, como, por exemplo, a gente tem a visualização aqui muito boa dos nossos resultados, então, se eu quiser colocar aqui, ele vai carregar porque eu não rodei ele, né? Porque eu vou rodar com vocês passo a passo, mas ele faz todo esse carregamento, então é uma ferramenta muito boa, né? Um ambiente muito bom na realidade. Então basta só fazer a conta e ele fica vinculado ao seu Google Drive também. Inicialmente, a gente precisa instalar as funções que estão disponibilizadas no Google Earth Engine e também abrir, né, a nossa conta, né? Então autorizar a nossa conta do Google Earth Engine. Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa criar uma conta do Google Earth Engine. No meu caso, eu já tenho ela criada aqui. E depois de criar, a gente consegue instalar a biblioteca, né? Então, a API. Então, a gente instala GMap, instala Earth Engine API para ter as funções disponibilizadas que a gente vai utilizar. Então, é só rodar a primeira linha sem muitos segredos. Ela vai abrir essa aba aqui de instalação. Pronto, linha executada. A gente pode aqui ocultar essa saída, né, dessa aba de instalação. Depois de instalada, a gente pode seguir para o segundo passo, que é importar essas funções que a gente acabou de instalar da API. Então, a gente importa EE e importa de IMAP. Feito isso, a gente parte para a última fase inicial de autentificação da nossa conta, como eu havia dito, né? No caso, vocês vão precisar mudar esse project aqui, né? Que vocês vão ter um específico de vocês, da conta criada que vocês colocaram, né? No meu caso, é essa aqui, E-Hzotel, então vocês mudam conforme o que vocês colocaram, vou só autentificar aqui, e vai abrir essa aba aqui de permissão. Então, você pode permitir, eu vou escolher aqui o e-mail onde eu fiz a conta do Earth Engine, obviamente arroba Unesp, para ter vínculo de pesquisa, sem fins lucrativos, enfim, não pagar. E pronto, autentificado, essa fase inicial é só mesmo da questão da API, né, chamar as funções do Google Earth Engine. Agora, a gente pode passar finalmente, né, para o início do nosso script, onde essa fase inicial a gente vai montar a nossa série temporal. Antes de montar, a gente chama esse map aqui de .map, que é uma função de visualização para a gente conseguir realmente verificar os nossos resultados através disso aqui. Essa visualização, ela só é possível porque a gente está chamando ela aqui em cima. Então, só esse adendo aqui para visualizar, não esqueçam dela, porque senão o mapa não vai carregar. Depois disso, a gente consegue finalmente montar a nossa série temporal, a depender da nossa localidade e também do tempo que vocês objetivam. Nesse caso, eu estou utilizando um shapefile, então, por isso que eu coloquei o nome da variável, esse é o nome da variável shapefile, mas poderia ser área de estudo, enfim, o que vocês quiserem. E nela eu coloco EE Feature Collection, que eu estou abrindo uma Feature Collection mesmo do Google Earth Engine, com esse caminho. Esse caminho aqui a gente retira do próprio GE, né, da própria plataforma. Como eu disse, o meu é um shapefile mesmo que eu baixei.
E se esse for o caso de vocês, é só vocês virem aqui na aba de Assets da plataforma, vir aqui em New e selecionar ou Shapefile, ou GeoTIFF, enfim, e vocês vão ver que vai abrir essa aba aqui, né? Vocês selecionam aqui os arquivos, né, que compõem o shapefile de vocês, né? Eu não vou selecionar de novo porque o meu já está selecionado, né? Já está carregado na plataforma. E aí só coloca, muda o nome aqui. E depois de ter feito isso de carregado, ela vai sempre aparecer nessa abinha aqui ao lado, né? Onde eu tenho, por exemplo, a localização da Apteroa, que é a área de estudo, é o shapefile que eu estou utilizando. E vocês vão verificar aqui que nessa table ID, a gente tem um caminho utilizado dentro do nosso código. Então, exatamente, até coloquei aqui, né, carrega um shapefile da pasta de assets no Earth Engine. Então, basta colocar esse caminho do shapefile de vocês nessa parte aqui do script, né? Depois disso, eu chamei uma variável área e transformei esse shapefile em uma geometria, né? Eu transformei, na verdade, uma feature collection em uma geometria. Isso porque eu ia utilizar para calcular NDVI, eu ia utilizar posteriormente no ArcGIS Pro para retirar algumas informações de área, enfim. Então, por isso que eu transformei para uma geometria. Não necessariamente esse passo vai valer para você, né? Depende do que você está estudando. Mas a minha variável área agora é o shapefile convertido para uma geometria. Depois disso, a gente pode finalmente organizar a nossa série de imagens da coleção do Landsat 8, né? No meu caso, como eu disse, é o Landsat 8. E eu peguei aqui essa variável Image Collection, então a minha série temporal ela vai ter o nome de Image Collection, vocês podem colocar qualquer nome aqui, tanto faz. E aí eu chamo a função ee.imageCollection, exatamente estou organizando uma coleção temporal, né, como se fosse assim, uma série temporal, uma coleção de imagens. E aqui a gente tem esse ID, né, das nossas imagens de satélite do Landsat 8, que a gente também segue elas, né, a partir do Google Earth Engine, da plataforma. No caso, o Landsat 8 Collection 2, eu abro aqui na plataforma, eu seleciono essa informação aqui e colo ela aqui. Então, é o mesmo funcionamento lá de cima do shapefile, mas da questão das imagens de satélite aqui. É o mesmo funcionamento. Vai depender também do tipo de satélite que vocês estão utilizando. Depois de selecionar qual satélite eu quero, eu vou selecionar, vou filtrar essas imagens disponíveis do satélite da data que eu quero. Então, qual é a série temporal que eu quero? Nesse caso, eu coloquei só um ano, né, de 2024, mas para aplicação no estudo que eu realizei, eu utilizei 10 anos, por exemplo. E só um adendo aqui, né, da parte temporal, né, de filtrar por data, eu acabei de dizer que eu usei 10 anos, mas vocês podem se deparar com um problema de memória, né, porque 10 anos são muitas imagens, né, por exemplo, são muitas imagens. Então, ele dá um erro, né, ele ultrapassa a memória disponível, né, digamos assim, que o próprio GE comporta. Nesse caso, vocês têm que fazer rodagens específicas. Então, primeiro eu utilizei de 2014 até 2020, se não me engano, então foi a primeira rodagem. E depois eu utilizei de 2019 até 2024, por exemplo. Então, vocês vão ter que fazer essa quebra nas datas. Então, só se atentem a esse detalhe de memória, né, que ele permite. Nesse caso, não vai dar nada, porque a gente está utilizando só um ano. Depois disso, a gente filtra pela nossa área. Então, basicamente aqui, esse filter bounds,
eu estou limitando para os limites da minha área. Depois disso, eu filtro por duas cenas, né, no caso. Como a gente tem a nossa área, e apesar da gente já estar filtrando aqui, né, filter bounds área, existem cenas que pegam só a beirada da TI, por exemplo, pegam só 5% no norte do meu shapefile, né, da nossa área de estudo, por exemplo. Isso para mim é ruim, porque eu quero uma cena que pegue ela por completo. Então, por isso que eu estou aqui filtrando na lista das cenas disponíveis, né, então, filter English, eu estou selecionando especificamente essas duas cenas aqui, WRS Path, WRS Role. Então, essas são as imagens específicas. As cenas específicas, na verdade, que eu quero. Depois disso, esse sort aqui, ele coloca em ordem, né? Então, ele organiza a minha série temporal através do System Time Start, ou seja, eu quero a cena mais antiga, né? Ou seja, de 2024-01, a primeira cena, eu quero que ela apareça primeiro para mim e se organize assim de forma temporal, da mais antiga para mais nova, né? Da cena mais antiga para a cena mais nova. E depois eu coloquei aqui um print de número de imagens de coleção, então eu pego a minha image collection, né? Que é essa variável que eu coloquei aqui, filtrei, chamei ela por data, enfim, e coloco o font size para ver exatamente quantas imagens, quais os números de cenas que eu possuo, e o get info para pegar a informação, né, do tamanho da nossa coleção. Então, vou rodar aqui. E o número de imagens da nossa coleção é 16. Agora a gente pode ir para a parte de mascaramento dos pixels que estão nublados com nuvem. Então, para isso, primeiramente a gente vai aqui destrinchar essa função, que realmente é para mascarar essas nuvens, e posteriormente eu explico dos aerosóis. Então, eu chamo aqui a função def mask clouds, que é a de mascaramento de nuvens, e primeiro eu vou aplicar para uma image, né, para uma imagem, para depois, posteriormente, eu vou aplicar essa função inteira para minha coleção de imagens, mas isso a gente faz só lá no final, como eu vou mostrar para vocês. Então, dentro dessa função, eu vou chamar a minha banda de qualidade através dessa variável aqui, que é A. Então, eu estou selecionando a banda de qualidade, que é a pixel. E se a gente voltar aqui na plataforma GE, onde a gente selecionou essas informações da Image Collection, a gente e entrar, né, nessa aba de bandas aqui, a gente tem todas as bandas que existem, né, para o Landsat 8 Collection 2. Então, isso vai mudar, obviamente, para o tipo de satélite que você está usando. No caso, né, a gente tem aqui B2 é Blue, B3 é Green, e etc. E por fim, a gente tem aqui a banda de qualidade que é a Pixel, onde ela destrincha para a gente os bits e o que cada um significa. Então, bit 1, Delighted Cloud, bit 2, Cirrus, bit 3, Cloud, e é exatamente o que eu estou fazendo aqui. Eu estou colocando cada variável para cada bit. Então, a Cloud bit é para os bits de nuvem, né? Então, igual a 3, 4 para sombras, através da Shadow bit, e Cirrus bit da Cirrus com 2. Com isso, eu consigo criar, né, por fim, a variável Cloud Mask, onde eu vou realmente colocar e mascarar esses bits aqui que a gente selecionou. Então, por isso que eu coloco aqui que é a bitwise and cloud bit igual a 0. Então, os bits selecionados como cloud bit aqui de 3 vão ser zerados, vão ser mascarados. E eu adiciono, né, ponto .end e ponto .end aqui, a mesma coisa para o shadow bit e cirrus bit. Com isso, a gente mascara as nuvens. Passando para o próximo, né, do aerosol, eu coloquei uma variável aqui específica para ela e faço a mesma coisa, né, que eu fiz aqui. Eu seleciono uma imagem, pego a banda de qualidade que é a aerosol, coloco bitwise and, aqui eu coloco o valor e right shift especificamente para selecionar os bits, valores específicos do aerosol.
E por fim, eu faço um mascaramento aqui, né? Aplico uma máscara através da variável aerosol mask, que vai ser aerosol, que é essa variável aqui de cima, less than 1. Ou seja, eu vou mascarar todas os pixels, né, que apresentaram um nível maior que 1 de aerosol. Então, basicamente, a máscara de aerosol está feita também. Por fim, como a gente tem duas máscaras, né, a gente precisa combinar elas, então Combine Mask vai ser a Cloud Mask lá em cima, essa daqui, e o Aerosol Mask, exatamente o que foi feito nessa linha aqui. Com isso, né, outro detalhe que achei importante fazer foi aplicar um buffer nas bordas da nuvem, exatamente para a gente não ter bordas, né, com sombras de nuvem. Existia bastante resquícios, né, digamos assim, das nuvens antes de eu aplicar esse buffer. Então, eu chamei uma variável aqui, buffered mask, que vai combinar, desculpa, a variável combine mask, vai aplicar um raio de 100 metros. E com isso eu retorno uma imagem onde eu estou expandindo o buffer das nuvens para evitar essas bordas falsas. E é importante falar que essa buffered mask ela está sendo aplicada na máscara, né? Então, update mask, exatamente para funcionar. Por fim, a gente aplica essa máscara, né, atualizada, né, aqui, Update Mask, a gente aplica na coleção inteira. Então, eu pego a Masked Collection, aqui, né, eu crio essa nova variável Masked Collection, que ela vai receber a Image Collection nossa lá de cima, que a gente colocou aqui, filtrou e tudo mais, e aí a gente aplica a função map, que é uma função que a gente aplica sempre para mexer com coleção de imagens, enfim, para adicionar em todas as imagens. E colocamos aqui a mask cloud lá de cima, né, que foi toda essa função que a gente utilizou aqui até o return, onde ela realmente vai aplicar a função da máscara e todas as imagens da coleção. Com isso, eu printo aqui o número de imagens após esse mascaramento de nuvens, onde a gente pega a nossa nova variável e aplica size get info, ou seja, eu estou pegando as informações do tamanho da minha função masked collection, para ver se todas as imagens que eu tinha lá do início, elas continuam mesmo após o mascaramento. Bom, pessoal, agora a gente pode passar para quase parte final do nosso script com a função para preencher os pixels nublados de forma independente. E eu digo de forma independente porque, como eu mostrei no início do nosso tutorial, com aquela imagem, a gente tinha a imagem N, N mais 1, N mais 2. O primeiro pixel da imagem N foi substituído pelo pixel da imagem N mais 1. E o pixel 2 e 3 da imagem N foi substituído pelos pixels, né, da imagem N mais 2. Então, não necessariamente os pixels eles vão ser substituídos por uma única imagem ou pela mesma imagem. Então, basicamente é isso que vale esse adendo, né, pixels nublados de forma independente. Então, começando aqui com a função depth clouds per pixel image, né? Então, de novo, a gente vai aplicar para uma imagem e depois para a coleção inteira de imagem. Aqui a gente tem duas variáveis, a current time e a next images. A current time, ela é uma variável para a gente selecionar qual é a imagem que está sendo analisada. Então, ela vai ser substituída, de análise por hora. Ou seja, se a gente tivesse uma coleção de imagens com 5 imagens dessa coleção, né, compondo essa coleção, a current time iria iniciar com a imagem 1 e as next images, né, que é a variável de baixo, seriam as imagens 2, 3, 4 e 5. Depois de 100% preenchida essa imagem 1, a current time passa a ser a imagem 2. E as next images passam a ser as imagens 3, 4 e 5. Ou seja, né,
A current time, ela só pode ser substituída por imagens posteriores da nossa coleção, para fazer sentido. A imagem 2, né, por exemplo, se ela é a current time, ela não pode ser substituída pela imagem 1. Então, basicamente, é isso que a gente faz aqui. A gente pega, né, image get, então pega a imagem, né, como se fosse assim, e através da data, né, então system time start, ela vai ser a current time, então a imagem 1. A next image, ela vem da masked collection, né, então já da coleção de imagens completa, e ela é filtrada através do System Time Start, e ela precisa ser maior que a Current Time, que a gente acabou de colocar aqui, né? Acabou de identificar ela, né? Como sendo a Current Time. Então, a imagem 1, digamos assim. E aí, a Next Image, ela sempre vai ser maior que a Current Time. Então, seleciona apenas as imagens posteriores da coleção para fazer essa substituição. Depois disso, a gente passa para essa variável mask, onde eu inverto o meu mascaramento de nuvens e aerosóis. Ou seja, lá em cima a gente mascarou os pixels que apresentavam nuvens, sombras, aerosóis, enfim. E agora a gente aplica Image Mask Not, ou seja, cria uma máscara que identifica os pixels que estão vazios, ou seja, que foram mascarados por nuvens ou aerosóis. Isso porque, eu até coloquei essa tabela aqui, se a gente imaginar, né, na nossa Image Mask, então na nossa mascaramento original, os pixels que eram válidos, eles recebiam o valor de 1. E os pixels que apresentavam sombras, aerosóis, nuvens, eles apresentavam o valor 0. Mas agora eu quero trabalhar com os valores que são 0. Então, para isso, eu faço essa inversão. O que era 0 passa a ser 1 e o que era 1 passa a ser 0. Porque eu não quero mexer, eu não quero que eles substituam os pixels que já são válidos, que não apresentam nuvem. Eu quero só os que apresentam nuvem e que são igual a 0 para mim, nesse mascaramento. Então, para isso que eu faço essa mask not. Depois disso, eu apresento aqui essa variável fillet image, que ela vai ser igual a image, porque eu quero que comece com a imagem original, porque ela vai iterar por todas as imagens da coleção. Então, ela tem que começar exatamente da imagem original. Bom, pessoal, agora a gente pode finalmente para a função que faz a substituição dos pixels. Ou seja, aqui a gente tinha terminado, né, com a field image igual a image, né? Que ela indica para a gente que a imagem começa da original. Começa com isso. Basicamente isso. De uma forma bastante esdrúxula. Mas é importante ressaltar, né, que antes de entrar nessa depth replaced pixel, que vai fazer a substituição pixel a pixel, a gente tem duas situações aqui. Essa função a gente utilizou para identificar a current time e as next images. E também para criar uma máscara que identifica os pixels que estão vazios, né? Os que foram mascarados e a gente precisa substituir. Ou seja, aqui a gente está indicando para eles qual é a imagem que está sendo analisada no momento e quais vão ser as imagens que vão entrar para o rol da substituição, digamos assim. Quais são as imagens que a gente vai procurar os pixels. E na Depth Replace Pixel é onde a gente trata dos pixels. Basicamente, é essa a grande diferença. Uma analogia muito besta é pensar assim, você está se mudando para um quarto X. E dentro desse quarto X, você precisa de alguns móveis. E você vai pegar esses móveis de outros quartos. Você não necessariamente está se preocupado com o quarto, mas sim com os móveis que você precisa pegar para você, digamos assim. Então, essa parte aqui seriam os quartos que você vai procurar, os móveis. E os móveis seriam os pixels. Basicamente, é isso. Espero que tenha ficado claro essa analogia. Mas, basicamente, a gente indica
quais são as imagens futuras e quais são os pixels que a gente pode procurar. E a gente entra, de fato, né, na depReplacePixel, que é a função que a gente vai iterar até a nossa imagem de análise ela estar 100% preenchida com pixels válidos. Então, por isso que ela fica iterando entre Next Image e PathField. A PathField, né, ela seria a imagem original. Então, ela vai começar dela. E a gente transforma ela para uma image, porque a gente aqui está tratando de pixel. Depois, a next image, também transformando para image, seria a imagem seguinte, que a gente vai procurar os pixels dentro dela. Então, até coloco aqui, né, que essa depReplacePixel, ela é usada repetidamente sobre as imagens seguintes para preencher os buracos da imagem atual. E os buracos seriam causados pelo mascaramento das nuvens, enfim. E com isso, a gente faz aqui o return, que é prepfield.unmask next image update mask. Ou seja, o que isso significa? A field image, ela vai ser substituída pelos pixels. Mas antes disso, a gente precisa entender como ela faz isso. A mask, ela indica para a gente onde a imagem atual ela está nublada. Então, onde é pré-field precisa ser substituída. E a unmask next image, ela preenche, né, os pixels zeros nublados da imagem atual com os valores que estão dentro da unmask. Ou seja, a mask, ela diz para a gente onde precisa ser preenchido. E a unmask, ela faz o preenchimento efetivo usando a imagem futura, né, que seria a next image, filtrada pela máscara. Então, aqui a gente está selecionando na imagem seguinte apenas os locais onde tem pixels válidos. E com isso, né, eu até coloquei aqui, ó, a máscara ela é invertida. Então, ela pega apenas os pixels válidos da next image, onde a PathField está com nuvens. Com isso, a gente tem que a nossa field image, né, a lá de cima, onde a gente começou com a imagem original, ela vai ser image, next image, iterate, replace pixel, field pixel. Ou seja, o GE, ele itera, ou seja, ele faz um loop sobre todas as imagens posteriores, né, que são as next images, até ela ser preenchida. Então, com isso, a gente consegue preencher, considerando todas as imagens futuras, né, posteriores, com esse looping. Por fim, né, a gente passa para essa aplicação do preenchimento pixel-pixel na coleção inteira. Então, igual a gente fez com a máscara, a gente coloca aqui o map, então masked collection.map field calls per pixel, né, essa função aqui. E aí, de novo, eu coloco um print de número de imagens após substituição de pixels nublados. Então, de novo, eu quero ver qual é o tamanho da minha coleção depois da substituição. Isso é bastante relevante para ver se realmente todas as imagens foram consideradas nesse looping. E, basicamente, né, o nosso objetivo, né, de ter as nossas imagens mascaradas e substituídas, ela está concluída. Agora, a gente entra para uma parte que eu fiz para minha pesquisa, então não necessariamente você vai usar o NDVI, que foi o que eu fiz aqui, eu fiz uma função para calcular o NDVI, também apliquei o fator de escala para ficar tudo certinho, calculei ele efetivamente, e, enfim, eu não vou adentrar muito, porque não é o objetivo, né, do código. E, por fim, aqui eu seleciono uma imagem para visualização. Eu coloquei uma imagem porque vocês podem imaginar que visualizar uma coleção, ela é um pouco trabalhosa, né? Visualizar a coleção inteira. Então, eu fiz assim, mas caso vocês queiram fazer isso, dá para, acredito que dê para visualizar a coleção inteira. Não sei ao certo.
mas eu fiz para visualizar apenas uma imagem, que seria a imagem 2, né, porque o index começa de 0, 1, 2, 3, enfim, então essa aqui é a imagem 2. E aí eu selecionei 3 imagens que eu gostaria de ver. Então, a Original Masked Sample, que seria a imagem original, a processada, e, desculpa, a Original Masked Sample seria a original pós-máscara, né? Então, com a aplicação da máscara. Aqui eu também coloquei para visualizar a minha área de estudo, então, minha Test Layer Area, né, que é lá em cima, né, a função lá em cima da área, onde a gente transforma o shapefile em geometria. Coloquei para adicionar a camada da imagem original, então é a original image. Aí depois a original pós-máscara, que seria a original masked sample. E a imagem processada, né, que seria o resultado final, que seria a processed sample. Eu também coloquei o NDVI, mas, como eu disse, não é um grande foco. E, por fim, a centralização do mapa, né, para a minha área aqui, com zoom de 10. E para visualizar o meu resultado por fim, eu só vou colocar para executar aqui, para vocês verem que tá tudo certinho, com o código. Só vou tirar um pouco do zoom também. E pronto, o nosso resultado da área está aqui. Esse aqui é o NDVI, como eu falei, só deixa eu tirar rapidamente aqui. Essa aqui é a nossa área de estudo, shapefile, como eu falei, eu coloquei para visualizar aqui também. A imagem original, vocês podem ver que é tenebrosa, quase não dá para ver nada com as nuvens. Aí a imagem original pós-máscara. Então, o que significa? O que a gente está visualizando aqui? Lembra que a máscara, ela mascarou todos os pixels de nuvem, enfim. Então, isso aqui que sobrou são os pixels que não foram substituídos, né? Então, os que se mantiveram originais, como vocês podem ver, é pouquíssima coisa. E eles coincidem exatamente nos lugares onde, onde a gente não tem nuvem, ó. Vocês podem ver, ó. Aqui a gente consegue ver que onde não tem nuvem, eles estão presentes. Depois a nossa imagem processada, então vocês conseguem ver que realmente é bastante efetivo. Aqui a gente ainda tem alguns buracos, né, de máscara que não foram preenchidos, porque a gente utilizou só um ano, né, mas se utilizasse 2, 3, isso com certeza melhoraria. E por fim, né, o NDVI, opa, não sei porque não está passando para cá, mas enfim, o NDVI, que também funciona perfeitamente na área. Finalmente, a última coisa que eu realizei no meu script aqui foi a exportação das imagens, né? Eu exportei todas as imagens RGB através dessa função aqui. Ela não tem muito segredo, ela é bem padronizada, então, basicamente quase todas as imagens de satélite que vocês forem baixar do GE, através do Python, do API, do GE, ela segue bastante esse modelo aqui, não tem muito segredo, ela já é padronizada, então você só segue as funções dadas e as informações que o GE pede mesmo, e eu exportei elas para o Drive. Aqui a gente, eu coloquei que a região era a área, isso aqui não muda muito também, o máximo de pixels está relacionado com a escala do Landsat, se eu não estou enganada. E, por fim, a gente coloca aqui o nome do nosso arquivo, que vai diretamente no nosso Drive, eu vou mostrar para vocês também. E ele faz uma lista, né, de todas as imagens que vão ser baixadas, né, porque, como eu disse, é uma coleção inteira, e é exatamente o que ele faz aqui, né, for e in range,
Então, ele vai iterar, né, todas as imagens e utilizando também a data, né, das imagens para salvar o nome dos arquivos. E, por fim, ele exporta essas bandas aqui que ele exportou, então, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E também coloquei uma mensagenzinha aqui da exportação de banda, se ela foi iniciada ou não, para ter um update, né, da exportação. Aqui eu também coloquei de NDVI, mas essa aqui, a única diferença é que eu escolho uma data específica que eu quero para o NDVI. Eu vou deixar disponibilizado isso aqui também, mas como eu disse, não muda muito, é meio que padronizado, né? E só tem essa diferença da imagem. E eu vou colocar aqui para rodar. Pronto. Ele deu aqui a mensagem que a exportação das bandas foi iniciada para todas as imagens. Aí a gente volta aqui no nosso GE. E, como vocês podem ver no task, aqui a gente já tem as nossas imagens sendo baixadas. Depois de alguns minutinhos, né, a gente consegue ver que a imagem foi carregada no Drive. Então, se a gente apertar aqui, vai abrir exatamente as pastas que a gente colocou, né, no código, os nomes, e o arquivo foi salvo também com a data, né, igual eu mostrei. Então, aí é só baixar agora. E, enfim, dá para utilizar agora no ArcGIS, QGIS, como quiser. E aí, agora, só para mostrar realmente, né, que a gente ficou com aqueles buracos, né, porque a gente utilizou só um ano, é uma área que chove bastante, então eu aumentei aqui o tempo para 4 anos, né. Vamos ver se agora ele carrega uma imagem mais limpa, né, digamos assim. Vamos ver. Deixa eu diminuir o zoom aqui para uma visualização melhor. Bom, carregou aqui, né? A imagem mudou porque eu mudei a temporalidade, né, da coleção. Então, aqui, vamos ver. Aqui a gente tem a imagem original, bastante comprometida. Aí, a imagem original pós a máscara, né? Então, o que foi reaproveitado da imagem. Só um adendo, pessoal, bastante importante. Caso a visualização esteja ruim, seja muito escura, muito branca, etc, 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 vocês podem vir aqui nessa engrenagem e pôr um stretch de 100% e aplicar. No caso, eu acho que essa imagem, ela realmente não tem nenhuma imagem, quer dizer, nessa parte aqui, não aproveitou nenhuma. Não, ela aproveitou aqui sim, ó. Então, só isso daquilo lá, porque estava bastante comprometida, realmente. Então, aqui a gente tem a imagem processada, vamos ver se o resultado ficou melhor. Então, a gente consegue ver que tá aparentemente mais preenchida, né, sem aqueles buracos. Então, acredito que 4 anos foi suficiente para deixar as primeiras imagens, né, bastante as primeiras imagens mais fiéis, né? A gente ainda consegue ver alguns buracos, mas enfim. E uma coisa importante de ser dita, né? As imagens, como elas trabalham com as imagens posteriores, as últimas imagens da coleção, elas vão
ter menos possibilidades de serem preenchidas, né? Elas vão ter poucos pixels para serem preenchidas. Então, sempre as últimas imagens, se elas estiverem com nuvem, elas vão ficar com bastante buracos, né? Então, tem que tomar cuidado com isso também. Se pegar uma série temporal muito recente, por exemplo, eu quero até 2025, né? Estou gravando esse tutorial até 2025. Provavelmente o mês de julho não, porque não tem muita nuvem, mas dezembro, setembro, que já tem a presença de chuva, né? Provavelmente eu não vou conseguir substituir por nada, né? Eu vou continuar tendo esses buracos, né, digamos assim. Então, é isso, gente, tutorial. Obviamente, me coloco à disposição integral para dúvidas, aplicações, enfim, contem comigo. Espero que tenha sido um vídeo claro e que vocês consigam aplicar e melhorar, obviamente, esse script inicial. Então, muito obrigada e até mais.